Olá, a aula de hoje será sobre o reino Monera. É, para alguns, né, que nos livros ainda consta como reino Monera, mas na verdade ela já foi dividido em reino bactérias, que entra bactérias e cianobactérias, e reino Arqueas, que são bactérias diferenciadas. Biologia, aula 5. Hoje vamos falar do reino Monera. Reino Monera no seu livro, né, em alguns livros. Na internet a gente já encontra o reino Monera dividido em dois: reino bactéria, que são as bactérias e cianobactérias, e reino Arquea, que são as arqueas, são bactérias diferenciadas. O que nós vimos na aula anterior? Sobre os vírus, né? Os vírus são seres acelulares, porque eles não possuem membrana, citoplasma, núcleo, só possuem material genético, mas mesmo assim o DNA ou o RNA. E ao invés da membrana, o vírus ele possui, na verdade, o capsídeo, né? Que é uma cápsula de proteína. Mas o que nós vamos ver hoje, na verdade, são os seres celulares. São aqueles que possuem membrana, citoplasma e núcleo ou não. Mas o material genético, sim. O material genético que vai poder ser metabolizado e ser transformado em uma outra célula, o que não acontece com o vírus. Tá? E a diferença também entre vírus e bactérias você vai notar hoje. Organização dos seres vivos. Agora vamos falar dos seres celulares, que vai ficar de fora só os vírus. E esses outros seres que nós vamos estudar a partir de agora, eles estão encaixados em reinos, tá? São os reinos Monera, que eu falei para vocês que agora foi desmembrado em reino Bactéria e reino Arquea, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plant e o reino Animalia. Tá? A divisão entre esses seres celulares é de acordo com a sua estrutura celular, que são os seres procariontes, são aqueles seres mais primitivos que não têm a carioteca, que é a membrana que separa o núcleo do citoplasma. E os seres eucariontes, que são aqueles seres que possuem o núcleo separado do citoplasma. Lembrando que esses 5 reinos agora podem ser desmembrados em 6. Bom, vamos entrar explicando as características de uma bactéria, certo? Para poder a gente entender o funcionamento. A bactéria ela é um ser procarionte, porque se você observar aqui no núcleo dela, não existe aquela membrana separando o núcleo do citoplasma. Então, o material genético dela está dissolvido no citoplasma, está misturado ao citoplasma, ok? Então, isso é uma das características. Então, a bactéria. Vamos considerar as arcas, as bactérias, cianobactérias, porque que pela célula a gente explica os 3, ok? A bactéria, ela tem, primeiro, não, é um ser procarionte, ele é o único ser procarionte de todos os reinos, ok? Junto com as arqueas. Ela tem um envoltório externo, que é a parede celular. Essa parede ela protege principalmente contra antibióticos, por isso quando você está doente, você vai tomar um antibiótico para destruir aquela bactéria. Então, às vezes, quando você toma diversos tipos de antibiótico, às vezes não faz mais efeito, porque ela cria já uma proteção contra aquele antibiótico, beleza? Então, por isso que não é recomendado que você tome medicamento, por qualquer coisinha já vai tomando medicamento, que às vezes esse medicamento ele para de fazer efeito, principalmente se for relacionado a doenças por bactérias. Lembrando que o vírus ele não tem cura, então não tem remédio que ataque, que mate o vírus. A bactéria tem, certo? A partir do momento que você toma todo tipo de medicação e essas bactérias elas vão se misturando, às vezes pode surgir superbactérias, ok? Bom, as bactérias elas possuem também ribossomos. Vou colocar nessa ordem que está aí no slide. Ribossomos são os pontinhos que existem naquelas células que fazem a síntese de proteínas, certo? Então, isso possibilita que ela metabolize junto com o DNA e o RNA. No citoplasma, misturado aí, onde seria o núcleo, vocês estão vendo aí moléculas de DNA. Então, o material genético já tem. Então, se ela tem DNA e ela tem ribossomos, que vai fazer a síntese de proteínas através do RNA, então ela consegue metabolizar uma bactéria, se transformar em outra bactéria, o que não aconteceu com o vírus. O plasmídio, ele fica também aí solto no citoplasma,
tá? E ele vai combater as substâncias tóxicas. Inclusive, existe a possibilidade, por exemplo, de transgênicos, certo? Os transgênicos, normalmente, o primeiro transgênico foi uma bactéria, e eles retiraram esse material, que é o plasmídio de uma bactéria, que ele combate as toxinas, ele protege a bactéria das toxinas, ou seja, da medicação que a gente toma e outras coisas mais. E então eles colocaram em alguns outros seres, principalmente nas plantas. E isso fez com que a planta tivesse maior resistência. Por isso que hoje você encontra um tomate maior do que uma maçã, praticamente, né? Entre outras coisas, o mamão papaya, por exemplo, também é transgênico. O mamão papaya, antigamente, você chegava no mercado, era tudo estragado. Hoje não, você vê que a durabilidade dele aumentou, graças ao plasmídio também. Entre outras coisas importantes aí também. Ela possui a cápsula bacteriana, né, que dificulta justamente, quando aí fala assim, fagocitose pelos glóbulos brancos é que faz a nossa defesa. Então, a fagocitose significa o quê? Os glóbulos brancos, eles matam essa bactéria se alimentando. Então, quando ela tem essa cápsula aí de bactéria, ela protege justamente para que os glóbulos brancos não destrua facilmente, ok? Esses peelenzinhos ajudam na locomoção, né? E são como os flagelos, né? E tem o flagelo maior, que é justamente para a movimentação da bactéria. Essas são algumas das características de uma bactéria. Agora vamos ver as formas e tipos de bactéria. Na verdade, o formato da bactéria é o que vai dar o nome à bactéria. Como, por exemplo, aqui nós temos as esféricas. As esféricas a gente conhece por cocos, certo? Então, quando ela vem a partir de 2 cocos, a gente chama de diplococos. De 2, né? E assim vai. Quando ela tem mais de 8 cocos, né? Então a gente chama de sacinas. Quando elas têm cocos alinhados, que parece um colar de pérola, a gente chama de Streptococcus. Essa é a pior bactéria. São as bactérias que trazem doenças que podem levar à morte, né? Aí tem em forma de cacho de uva, que é o Staphylococcus, e as sacinas, né? Que são em forma de cubo. No mesmo jeito de falar, de usar essa nomenclatura, a gente vai usar para os bacilos. Bacilos que vêm de bastonetes. Igual, por exemplo, o cotonete. Cotonetes são bastonetes, em formato. Então, 2 bacilos, então diplobacilos, 2 bacilos. Bacilos alinhados, igual lá vai ser o Streptococcus, aqui vai ser Streptobacilos, e assim vai. E tem outras formas também conhecidas, que é o espirilo, que é em forma de espiral, né? E em forma de vírgula, que é o vibrião, que vocês conhecem, por exemplo, da cólera, né? Vibrião coléreo. Então, são alguns exemplos. Então, o formato da bactéria, a quantidade de bactérias que eles vão formar, é que dá nome à bactéria, diferente dos vírus, por exemplo. Então, é uma forma de você identificar o que é vírus e bactéria até pelo nome. O vírus, normalmente, o nome do vírus, ele é dado em siglas. HPV, H1N1, né? Já a bactéria, o nome da doença, o nome da bactéria, na verdade, ela é dado pelo formato da bactéria. Então, aí já é uma forma de diferenciar um vírus de uma bactéria, utilizando o formato delas. E quanto à nutrição? A nutrição da bactéria, na verdade, é o seguinte. As bactérias são decompositores, mas as bactérias também são bactérias nitrificadoras, são aquelas que, vocês viram isso ano passado, ou deveriam ter visto em ecologia, são bactérias que ajudam a fazer o ciclo do nitrogênio, ok? Então, mas as bactérias, na verdade, em relação à nutrição, elas podem ser foto ou químio. Foto, quando elas recebem ou produzem, absorvem essa energia do sol. E químio, quando elas transformam, elas oxidam, na verdade, as coisas, ou decompõem, utilizando o CO2. Quando ela é fotoautotrófico, significa o quê? Ela produz essa energia para se alimentar, mas ela utiliza a luz do sol, né? E consegue ali produzir a sua alimentação, sobreviver. Já a heterótrofa, fotoheterotrófico, eles também vão retirar essa energia da luz do sol, né?
mas vai retirar a sua alimentação dos carbonos já existentes ali. Então, ela precisa de outro ser para se alimentar. No químio autotrófico, químico, quer dizer, também ela vai conseguir se alimentar, se virar ali, só que ao invés de absorver a luz do sol, ela vai absorver o CO2. E heterótrofos são as piores bactérias que tem, as quimioheterotróficas, e é a que tem maior quantidade. São as bactérias decompositoras, né, que se alimentam de restos de animais, de plantas, que são chamadas de saprófitas, né, se alimentam de coisas mortas, então são as decompositoras. E ainda, junto com as saprófitas, que são as que tem em maior quantidade, temos as parasitas, que são aquelas que se hospedam e ficam ali se alimentando do outro, né, sem fazer nenhum esforço. São as chamadas hospedeiras, bactérias hospedeiras. Nós temos na boca, temos no intestino, né? Os animais todos possuem. Cerca de 1 quilo da nossa massa, 1 quilo, cerca de 1 quilo da nossa massa, do seu peso, é só bactéria. No nosso organismo também, algumas bactérias, que a ação delas são ações boas, ok? Elas não fazem mal, mesmo estando dentro da gente. Bom, e também em relação à alimentação, a bactéria também ela tem coisas boas, né? Em relação à sua respiração, existem 2 tipos de bactérias. A bactéria aeróbia, que é aquela que absorve o oxigênio, e a anaeróbia é aquela que se alimenta do gás carbônico, né? Ela sobrevive sem o oxigênio. Bom, para algumas o oxigênio é facultativo, né? Ele pode ou não existir, elas vão sobreviver. Para outras, elas sobrevivem só com a ausência do oxigênio. Bom, e além disso também elas têm a utilização para a gente na fermentação, né? A fermentação, na verdade, ela tá ligada a um processo que o oxigênio é facultativo. Então, eles conseguem fermentar, só que não só utilizando bactérias, né? A bactéria, os fungos, os micro-organismos, na verdade, eles dão essa diferenciação no alimento, né? Alteram o gosto, por exemplo, na manteiga, daquele gosto mais rançoso, né? Fermentam o vinho, a cerveja. No caso do Yakult, são lactobacilos, então bacilos, né? Bactérias em forma de bastonetes, vivos que a gente se alimenta, que faz bem para o nosso organismo, que eles, na verdade, eles vão nos ajudar a combater outros tipos de bactérias nocivas, ok? Então, assim, a fermentação, ela tanto pode acontecer no açúcar, como no amido, como no leite, né, na lactose, na glicose, na lactose, na frutose. Então, isso vai depender muito de como ela vai ser feita. Lembrando que essa fermentação, ela vai modificar o sabor, mas é uma coisa que, na maioria das vezes, você pode se alimentar que não vai te fazer mal. Por exemplo, poxa, quem vai tomar um leite azedo? Ninguém. Mas quando essa fermentação ela provoca, por exemplo, deixa o leite de forma que você ainda possa se alimentar, que é o caso de uma coalhada, né? É o caso do iogurte. Então, assim, ela altera, mas ela não danifica o alimento. E agora, reprodução. Como que as bactérias se reproduzem? As bactérias são seres muito simples. De novo, vou falar o seguinte: bactérias são seres procariontes, só o reino das bactérias e arqueias são procariontes, tá? Então são bactérias simples e o modo de reproduzir delas também são simples. Como que ela vai fazer? O material genético está dissolvido ali no citoplasma. Então ela pode se reproduzir por bipartição ou cisciparidade, que é quando ela simplesmente ela começa a se dividir e de uma célula ela forma duas, né? Ela faz um autoestrangulamento ali e ela origina em duas, e de duas quatro, de quatro oito, e assim vai sucessivamente. Por isso que em horas ela pode formar milhares e milhares de bactérias. Já por conjugação você lembra o quê? Casal, né? Só que não existe macho e fêmea. As bactérias são seres independentes. Então, o que acontece com eles? Eles, de certa forma, eles se unem e ali eles trocam o material genético de alguma forma, né? Eles misturam o material genético e quando eles vão se dividir, originam bactérias diferenciadas. É daí que surgem as superbactérias, por exemplo,
dependendo das bactérias, do quanto elas se misturaram ali, os genes, né? Por conjugação, elas colam uma na outra e ali elas começam a misturar o seu material genético. A transferência desse material genético se dá por transformação, transdução e conjugação. Transformação, às vezes, ele encontra um material genético disperso e acaba que ele absorve aquele material genético e pode modificar a sua célula. Transdução é quando, por exemplo, através do bacteriófago, ele leva um DNA diferenciado ali para a bactéria, ok? E conjugação vai ter o pilissexual, certo? Então, dependendo do pili ali, vai ter a doadora e a receptora. Ali eles vão trocar o material genético. Agora eu vou mostrar para vocês algumas doenças, ó. Bactérias patogênicas. Por exemplo, o próprio formato da bactéria já é o nome daquela bactéria, vem junto com o nome da doença, ó. Mycobacterium tuberculosis. É o tuberculose. É a tuberculose. Ou bacilo de Koch também, tá? Bacilo anthracis nos pulmões. Bacilo anthracis nos pulmões. Então, o anthracis é um tipo de bactéria, né? Que afeta os pulmões. Então, já dá para se ter uma ideia de qual que é. Bacilos, então, já é o formato dela. Neisseria gonorreia, a gonorreia. Vibrio cholerae, a cólera. Então, pela imagem aí, com os nomes das doenças, é mais fácil você identificar. Então, quando o próprio nome já lembra o formato da bactéria e já vem junto com o nome da doença, então você já sabe diferenciar que aquilo ali é uma bactéria, é mais fácil para você. Outras doenças aqui, a meningite, que é a inflamação das meninges, que é essa parte de cima aí do encéfalo. Aí tem o tétano, né? Perfuração, às vezes por conta da oxidação ali do ferrugem. Então isso aí pode ter um agravamento sério, tá? Às vezes pode levar até a morte, que ninguém acredita nisso. Hanseníase antigamente era chamada de lepra, tá? Essa pigmentação, essa mancha na pele, pode dar dormência e também pode perder, né, os movimentos. Ela afeta principalmente as mãos, os pés e os olhos. E a gonorreia é uma doença sexualmente transmissível, pode dar dor ao urinar, principalmente no homem. Às vezes a mulher não sente muito sintoma, mas tem corrimento, ok? E um problema muito grave em relação à mulher que tem gonorreia é que a criança, na hora do parto, se tiver contato com essas bactérias, a criança pode ter problemas de conjuntivite ou mesmo pode ficar cega. E agora, essa doença que é a tuberculose, eu coloquei junto com a pneumonia. A pneumonia também tem a ver com coronavírus, vocês vão entender. A tuberculose é uma doença muito séria, tá? Que pode levar à morte. Tanto a tuberculose como a pneumonia, há uma inflamação, uma infecção. No caso da tuberculose, há uma infecção gerada por essa bactéria nos pulmões. Ok? Os pulmões ficam infectados e isso pode levar à morte. A pneumonia, além disso tudo, é uma inflamação, né? No caso da pneumonia, ela pode ser causada não só pela bactéria, mas também pelo vírus e por fungos. Por isso que vocês estão ouvindo agora falando de coronavírus e estão ouvindo falar de pneumonia. Aí eu coloco agora em bactérias pneumonias. A pneumonia ela pode ser causada tanto por uma bactéria como por vírus, fungos, né, também. Pode haver uma infecção e aí vai haver uma inflamação que ele pode ficar cheio de líquido, né? Infeccionado e isso pode levar à morte. E é isso. Obrigado por assistir. Espero que tenham entendido um pouquinho e fiquem sabendo a diferença aí que acontece entre vírus, bactérias e outros micro-organismos. Espero que tenham gostado da aula. Essa foi a aula para o 2º ano de Biologia entre o reino Monera, reino Bactéria, reino Arqueas. Bom estudo para vocês.